Começar este tempo do sermão, da palavra de Deus, quero clarificar a todos, porque agora vai ficando um pouco melhor os meus olhos, mas estes pequenos inchaços que eu tenho nos olhos, não é minha esposa merecidamente a bater-me, não é isso, também não é violência doméstica, mas é uma alergia que constantemente me vai surgindo, desde o verão passado que eu tenho tido esta alergia, com constantes, uma espécie de urticária no corpo e que depois, quando aparece no rosto, me incha o rosto, lábios e olhos principalmente. Então, desde sexta que me apareceu e tenho-me medicado, mas não consegui fazer com que desaparecesse, então nesta manhã apareço com os olhos inchados para pregar aos irmãos, está bem? Mas quero clarificar para ninguém pensar o que é que aconteceu ao pastor, o que é que se passa lá em casa dele, nada disso, está bem? Não se preocupem, a minha esposa é amável. Vamos até Mateus capítulo 2, e vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 12. E vamos voltar a esta história que ensina sobre as reações ao nascimento de Jesus, o Messias. E se tens a tua Bíblia, podes seguir aí, Mateus 2, do 1 até o 12, senão também podes observar na tela. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Permitam-me orar neste momento. Senhor, nós te rogamos que nos ajudes a entender a tua palavra, Senhor. Que possas iluminar todos os corações, todas as mentes esta manhã, para que vejam as maravilhas desta história, para que vejam quem é o Senhor Jesus, a sua grande graça. E, Senhor, que nesta manhã possas mais uma vez edificar a tua igreja ao veres mais um pouco do teu evangelho, mais um pouco acerca do Senhor Jesus, e que também possas salvar alguém que ainda não tem o perdão dos seus pecados, que ainda não foi salvo dos seus pecados e da condenação eterna, que esta manhã seja uma manhã de salvação. Assim nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Ontem, antes de ir deitar-me, estava a ver a CNN, o telejornal, quando foi convidado para uma entrevista o ex-ministro da Educação, João Costa, também militante do PS, e ele foi para falar um pouco acerca do livro que ele lançou na Feira do Livro, que tem o título Manifesto pelas Identidades e Famílias, Portugal Plural. Agora, este livro foi escrito por ele como resposta ao livro que Pedro Passos Coelho escreveu sobre identidade e família. E no momento ele afirmou o seguinte, depois de questionado sobre qual era a sua noção de identidade. Porque alguma parte do livro fala sobre esta noção de identidade. Então ele disse o seguinte, e creio que é pertinente para aquilo que temos falado em Mateus 1 e Mateus 2 também. Nós somos um Portugal plural, um Portugal livre em 2024, democrático. E colocarmos a palavra identidade no singular é muito pouquinho.
Hoje somos um país muito mais bonito, porque somos um país onde as pessoas falam muitas mais línguas. Saímos à rua e ouvimos falar, muitas línguas. Comemos muitas comidas diferentes. As famílias podem ter muitas configurações em que quem não é heterossexual, a maior parte dos contextos, não em todos, infelizmente, já não precisa de se esconder, em que um casal pode se divorciar e refazer a sua família sem que isto seja visto como uma família com problemas. E por isso nós somos estas identidades todas. A nossa identidade se faz pelas relações que construímos. Eu sou o João porque sou colega dos meus colegas, sou pai dos meus filhos, porque sou entrevistado do André e estabeleço aqui uma relação consigo, e em cada momento da minha vida as pessoas com quem me vou cruzando constroem a minha identidade. Se eu me fechar numa bolha de identidade única, eu sou muito mais pobre, por isso um Portugal democrático é um Portugal em que a identidade é constituída por muitas identidades que formam o nosso país hoje. Não sei se ficaste mais confuso ou confusa, mas isto é o que pensa o ex-ministro da Educação. Agora, as Escrituras, a palavra de Deus, diz uma coisa totalmente contrária ao que este homem diz. Só há algo que é assertivo da parte dele. Existem realmente uma pluralidade de identidades. Na verdade, segundo as Escrituras, 2 tipos de identidade. Aqueles que estão identificados com o primeiro Adão e aqueles que estão identificados com o último Adão, o Senhor Jesus Cristo. Nós temos vindo a falar acerca disso. Nesta manhã, nesta sala, neste país, neste planeta, há estes 2 tipos de identidade. Os que estão com Adão, o primeiro, os que estão com Cristo, o último Adão. Nós temos falado disto acerca de humanidade, ou distintas humanidades, ou distintas raças. Existem neste mundo 2 tipos de raças, ou 2 tipos de humanidades. Aqueles que estão com Adão e por causa disso estão perdidos ainda nos seus pecados, não estão salvos dos seus pecados, vão rumo à condenação eterna. E estão aqueles que estão em Cristo, ou a humanidade em Cristo, ou a raça em Cristo, e estes sim estão perdoados dos seus pecados, estão salvos dos seus pecados. Este é o tipo de polaridade que nós temos no nosso mundo. Nós temos perguntado ao longo destas semanas, e de uma forma mais específica no domingo passado e neste domingo também, como é que eu posso ter a certeza de que sou salvo? Como é que eu posso ter a certeza de que estou em Cristo? Como é que eu posso ter a certeza que a minha identidade é cristã? Como é que eu posso ter a certeza de que se eu morrer eu vou estar no reino de Deus, que é o grande tema do Evangelho de Mateus? E eu quisera nesta manhã, como temos feito já na semana passada e semanas anteriores, que todos os que estão nesta sala, todos os que estão a ouvir pela internet, tenham a certeza de que são filhos de Deus, de que são crentes, de que são salvos. E precisamos de ter esta certeza. As Escrituras exortam a que nós confirmemos a nossa salvação. E há uma forma de nós vermos isso, de termos a certeza de que somos realmente de Cristo. Por isso a pergunta que temos feito a todos é esta é a nossa proposta. Como posso ter a certeza de que sou cidadão do reino de Deus? Como é que eu posso ter a certeza de que sou um cidadão do reino de Deus? Bem, em primeiro lugar, o primeiro ponto, a primeira coisa que nós vemos neste texto de Mateus 2 é que aquele que é cristão, aquele que é cidadão do reino, não anda mais em hostilidade, mas sim em adoração. Não mais hostilidade, e sim em adoração. Há algo que é preciso, que é necessário entender antes de tudo. Que eu e tu, antes da nossa salvação, nós estávamos em hostilidade ou em inimizade com Deus. Essa era a nossa condição. A Bíblia diz-nos que nós éramos inimigos de Deus. Aí estávamos nós, já seja se éramos muito agressivos contra o movimento cristão, ou as igrejas cristãs, ou as escrituras, seja o que for aquilo que represente o cristianismo, já seja se nós éramos simplesmente indiferentes, apáticos. Isso era um sinal de hostilidade ou inimizade com Deus. Essa era a nossa condição, mas uma vez salvos, uma vez retirados do império das trevas, de onde éramos cidadãos, passámos a ser cidadãos do reino de Deus.
passamos a ser amigos de Deus e logo também passamos a ser adoradores de Deus. Antes aqueles que odiávamos a Deus, agora aqueles que amamos a Deus. Antes aqueles que não queriam saber nada de Deus, para ser aqueles que agora só pensam em Deus, só querem saber acerca de Deus. E que tudo aquilo que lhes interessa, tudo aquilo que eles fazem nas suas vidas, deve ser sempre para a glória de Deus. Esta é a marca daqueles que agora estão em Cristo. E para que nós fiquemos espantados, Mateus traz-nos a história de personagens que nos são improváveis. Talvez nós esperávamos que eles falassem acerca dos sacerdotes, ou acerca dos fariseus, dos escribas, daqueles que supostamente iam ser os adoradores do rei, mas não. Mateus traz-nos para a cena magos. Magos vindos do Oriente. Para mostrar-nos quão extensa é a graça de Deus. Como o mundo inteiro hoje se pode tornar adoradores de Deus. Sim, não importa tanto se és português, se és cabo-verdiano, se és angolano, brasileiro, guineense, são-tomense, costa-ricanho, não importa. Se tu hoje entendes quem é Cristo, tu podes tornar-te num adorador dele. E os magos tipificam exatamente esta realidade. Bem, temos que falar um pouco acerca destes magos, não é? Mateus capítulo 2, não é? Versículo 1, diz-nos que estes magos vieram do Oriente perguntando aonde estava o recém-nascido rei dos judeus. E claro, como normal seria, alguém perguntaria quem são estes magos. Bem, falemos um pouco acerca daquilo que é a tradição extra-bíblica, a tradição que não encontramos nas Escrituras, que não podemos traçá-la nas Escrituras. Bem, a tradição não bíblica afirma que eles eram 3. A razão pela qual fazem isto é porque na história estes magos dão 3 tesouros, 3 presentes. Então a lógica, diriam alguns, é que devem ser 3. Bem, não sabemos muito acerca disso, mas a mesma tradição também dá nomes a estes magos. Melchior, Gaspar, Baltazar, também esta é a versão portuguesa, também dos nomes, também dos supostos, até dizem reis magos. Assim, estes nomes surgiram pela primeira vez, tanto no século VII como no século VIII, depois de Cristo, nas obras de São Beda, no século IX, no mosaico de Ravenna. Nomes semelhantes apareceram também num manuscrito encontrado no século VII, na biblioteca, está hoje na Biblioteca Nacional de Paris, pode-se ver lá, são nomes que se dão a estes magos. Acredita-se que um deles veio da Índia, outro veio do Egito e outro veio da Grécia. E que os 3 se converteram ao cristianismo e que foram batizados por Tomé. Isto é tudo tradição não bíblica. A mesma tradição também diz-nos que os restos mortais destes supostos reis magos foram encontrados por Santa Helena. Santa Helena foi a mãe de Constantino, aquele grande imperador que fez com que o cristianismo passasse a ser a religião do Estado, e que ela, que era muito religiosa, trouxe isto em primeiro lugar, para a igreja de Santa Sofia, em Constantinopla, que é a atual Istambul. Depois também foram levados para Milão e finalmente transferidos para a Catedral de Colónia. Até hoje, se fores até essa catedral aí na Alemanha, nesta cidade de Colónia, tu podes ver estes supostos restos mortais dos supostos reis magos. Está bem? Então isto é tudo parte da tradição. O mesmo rótulo de reis faz parte desta tradição não bíblica. Mas quando olhamos para a história, nós não vemos que Herodes trata estes magos como reis. Ele não faz isto. Ele, aliás, não somente ele, mas todos os escritores cristãos ao longo da história da Igreja nunca trataram estes magos como reis. Este título aparece pela primeira vez dado por Cesário de Arles, que foi o primeiro a intitular-se assim mesmo, melhor dito, no século VI. E desde então tem sido considerado uma aplicação, e ele fez isto desde o Salmo 72, desde Isaías 49, que fala acerca de reis que vêm do distante, do Ocidente e do Oriente para adorar o Messias, e ele usou isso para dizer, eles eram reis que fizeram isto, é o cumprimento dessa profecia. Mas tudo isso é fora do contexto.
Agora, Mateus, quando chegamos a Mateus, é interessante porque Mateus não está interessado em dizer-nos quantos magos eram, nem quais eram os nomes. Porque aquilo que é surpreendente é que tenham vindo magos adorar o rei Messias. Isso é que é surpreendente. Qualquer leitor judeu que lesse que magos vieram adorar o rei ficaria escandalizado que tal coisa tivesse acontecido. E isso claramente que Mateus faz, porque é o único que escreve esta história, faz para chocar a sua primeira audiência, para mostrar-lhes como é que vai ser composto o reino de Deus. E é isso onde nós devemos focar-nos. Bem, os magos que aparecem aqui em Jerusalém à procura do rei Messias, eles faziam parte do outro império que era, vamos dizer assim, fronteiriço com o Império Romano, que era um império parto, muitas vezes pouco falado, mas é um império que durou muitos anos, desde mais ou menos o ano 220 até o ano 250 depois de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo, durou este império. E era um império mais ou menos ao mesmo tempo do Império Romano, e nesse império parto, os magos tinham ou faziam parte da elite ou da corte dos reis desse império. Então os magos eram conhecidos, podemos traçar, a história humana diz-nos isso, podemos traçar a sua origem em uma tribo da nação média, eles tornaram-se peritos na astronomia, astrologia, as duas coisas estavam muito associadas naquela altura, um pouco parecido com hoje também. Eles eram monoteístas, eles acreditavam que existia um só Deus, alguém supremo que existe por aí, mas era com muito sincretismo. Aliás, eles eram mesmo conhecidos como feiticeiros. Eles também eram conhecidos como pessoas que interpretavam sonhos. Aliás, do nome mago vêm as palavras magia, mágico. Bem, quando entramos no contexto bíblico, nós encontramos alguns magos. Eu tenho contado às minhas filhas a história, ou as histórias das pragas no Egito. E nas histórias das pragas aparecem uns magos. Viram a posição deles ali na corte do faraó, a fazerem também eles coisas sobrenaturais para impressionar o faraó e a corte? Bem, já existiam magos nessa altura. Quando continuamos a percorrer a história, nós chegamos ao Império Babilónico e nós encontramos também magos ali. Aliás, um deles, Nargal, está presente com Nabucodonosor quando este está prestes a conquistar a cidade de Jerusalém. Ele era o chefe dos magos da Babilónia. Quando entramos também no Império Medo-Persa, encontramos magos. Aliás, talvez é o império que tem mais magos a coexistir com reis. Era necessário, para estipular leis, era necessário os ensinos dos magos para fazer leis na Medo-Pérsia. Era necessário, para ser um rei na Medo-Pérsia, estudar todas as áreas científicas e também das coisas religiosas dos magos para chegar a ser um rei persa. Então os magos eram muito importantes para estes impérios. E eles exerciam esta função também agora no Império Parto. O Império Parto, ou os partos, tinham sido expulsos por Herodes, o Grande, entre o ano 39 e 37 a.C. Herodes tinha feito isto porque eram inimigos dos romanos e com a força dos romanos ele fê-los sair. Por isso os magos, quando chegam a Jerusalém, não são uma comitiva muito bem-vinda por Herodes, porque eram, na verdade, uma ameaça para o Império Romano. Os romanos e os judeus não gostavam dos mágicos e dos magos. Lembram-se quando entramos no Novo Testamento que nós temos alguns mágicos? Lembram-se de Simão, mágico? Lembram-se do encontro dele com Filipe e mais tarde com Pedro e também João? Como Pedro diz a ele que ele não tem parte no reino de Deus porque ele queria o poder do Espírito, queria comprar o poder do Espírito para, mais uma vez, com esse poder impressionar as pessoas? Lembram-se também de Paulo na primeira viagem missionária, quando ele sai de Antioquia, ele encontra este mágico Elimás ou Bar Jesus, assim que Paulo cega por considerá-lo um filho do diabo e por ele impedir que Paulo pregasse o evangelho a este governador que o acompanhava. Bem, eles eram desta forma vistos pelos judeus e pelos romanos, não havia grande consideração por eles. No entanto, estas vidas desprezíveis, estas pessoas que fazem coisas ocultas, que mexem com o sobrenatural das trevas, estas são as pessoas
que chegam para adorar o Rei Messias. Isso é surpreendente. É isto que Mateus está a chamar-nos a atenção. Aliás, nota no texto, em Mateus capítulo 2, aparece uma palavrinha que muitas vezes se nos escapa, porque na nossa língua ela não parece chamar assim tanto a atenção. Mas diz, versículo 1, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia em dias do rei Herodes. Qual é a palavra que aparece aí a seguir no teu texto? Eis. Eis. No português, simplesmente olha, apareceram aqui uns magos. Mas no original é literalmente, atenção! Atenção! Prestem atenção! Olhem para aqui. Apareceram aqui uns magos. À procura do recém-nascido rei dos judeus. É isto que Mateus está a dizer. Para lembrar-nos, tal como aconteceu no primeiro capítulo, que Deus está interessado em salvar prostitutas, idólatras, imorais, feiticeiros, desde que eles se arrependam e creiam que Jesus é o Rei Messias. Esta é a extensa graça de Deus. Eu não conheço a vida de todos os que estão aqui nesta manhã, mas uma coisa eu posso garantir: o teu pecado pode ser grande, 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 grande. A graça de Deus é maior. A graça de Deus é maior. Há uma história que o diretor da Argentina, ou o fundador da Palavra da Vida da Argentina, gostava sempre de contar, ouvi por umas 50 vezes e por causa disso nunca a esqueci, em que ele falava que ele um dia foi a uma prisão e ele evangelizou um dos assassinos contratados, um dos mercenários que trabalhavam com o Pablo Escobar, famoso traficante da Colômbia. Bem, este homem estava preso porque assassinou mais ou menos 50 pessoas. E ele pregou-lhe o Evangelho. Uma vez, outra vez e outra vez, sempre que foi à prisão, pregou o Evangelho a este homem, até que um dia, Deus, na sua graça, fez com que este homem dobrasse os seus joelhos e adorasse o Rei Messias. Então Deus pode salvar-te, seja qual for a tua situação, qual for a tua circunstância, porque Ele fê-lo com estes magos. Eles vieram para adorar o Rei Messias. Aliás, estes magos tipificam as pessoas que virão do mundo inteiro, de qualquer lugar, para adorar o Senhor. Notem Isaías 2, dos versículos 2 até ao 5, também podem ver também na tela aqui, para ser um pouco mais rápido. Diz assim o texto, isto é Isaías 750 anos antes de os magos chegarem a Jerusalém. Notem, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Tudo isto que eu acabei de ler só será possível quando o Rei Messias sentar-se no seu trono. E tudo isto irá acontecer com as nações da terra. Agora, sabem, o texto termina no versículo 5, que é espantoso, porque Isaías está a dizer, notem, todas estas nações virão fazer isto, adorar ao Rei Messias, e ele irá fazer todas estas coisas nas nações. Por isso, notem versículo 5, vinde, ó casa de Jacó. É como se Isaías estivesse a dizer, israelitas, notem o que é que Deus vai fazer ali. Então, por causa disso, venham à casa de Jacó e andemos na luz do Senhor. Os que estavam perto, na verdade, estavam longe. E os que estavam longe um dia estariam perto. Seriam adoradores do Senhor. Então eles vieram até Jerusalém. Eles supunham que o rei estaria na capital, porque as profecias falavam acerca disso. Mas Jesus era um recém-nascido. Tinha talvez alguns meses de idade.
Eles não sabiam exatamente aonde é que iria nascer. A única coisa que os fez chegar ali foi uma estrela que eles viram no Oriente. E claro, precisamos de parar e responder à pergunta que sempre é feita: o que era esta estrela? Que estrela era esta que apareceu ali? Bem, a primeira coisa que devemos fazer é analisar os detalhes do texto, da história, da narrativa. No versículo 2, se tu lês atentamente, diz que eles viram a estrela do rei, diz assim o texto, mas se tu notas, mais ninguém viu a estrela. Só estes magos viram a estrela. E isso tem que nos levar a pensar. Também vemos no versículo 2 que aparentemente a estrela deixou de ser visível naqueles dias quando eles chegaram a Jerusalém. Porque eles dizem que isto aconteceu no passado, nós vimos a estrela, mas ela não parece ser mais visível. Aliás, no versículo 9, a estrela volta a aparecer e a estrela guia-os até à casa onde está o menino, para adorá-lo. E quando eles viram a estrela no versículo 10, produziu neles grande alegria, porque ela guiou-os. Então, claro, temos que fazer a pergunta: que estrela era esta? Bem, seria um pouco difícil imaginar ou pensar que esta estrela fosse uma estrela real que apareceu no nosso céu, porque estamos a falar de um sol praticamente, e que este sol fosse visível só para eles, não para os demais, e que estivesse assim tão perto e que os guiasse até uma casa. Assim, é difícil pensar que era uma estrela literal. Bem, algumas pessoas têm dito que provavelmente era uma supernova, não sei se já viram mais ou menos o que é uma supernova, e que ela apareceu de repente nos céus e que foi o sinal que eles viram acerca do rei, Messias. Algumas pessoas acreditam que foi um cometa que já foi detectado do nome Halley, que passou entre o ano 12 e 11 antes de Cristo. Outras pessoas pensam que foi uma conjunção dos planetas Júpiter e Saturno com Marte na constelação de Peixes, que ocorreu entre o ano 7º e 6º antes de Cristo. Bem, todas estas hipóteses são hipóteses, mas também são problemáticas. Não resolvem a situação. Porquê? Porque eles viram isto a guiá-los até à casa onde estava o menino. Seria muito difícil que isto acontecesse de tão perto onde os humanos existem. Não estamos a dizer que para Deus é impossível, mas que parece ser um pouco ou demasiado que isso tivesse acontecido assim, dessa forma. Bem, penso que aquilo que está a acontecer aqui é simplesmente linguagem bíblica. Não estou certo se os magos conheciam todos os textos do Antigo Testamento. Aliás, não sabiam onde o Messias iria nascer, isso é certo, porque foram para Jerusalém e não para Belém. Não sabiam talvez um pouco acerca daquilo que Números falava acerca deste Messias. Houve um profeta, aliás, um falso profeta na Antiguidade, que falou acerca do Messias. O nome dele era Balaão. E ele disse o seguinte, nas suas tentativas de amaldiçoar o povo, que na verdade se tornaram bênção para o povo, Balaão, na sua terceira tentativa, disse o seguinte, notem, Números 24, versículo 17, uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. Então, desde a antiguidade, já tinha sido estabelecido que iria, na tribo de Judá, surgir uma estrela e que iria ter um cetro. Bem, esta linguagem também se repete no Novo Testamento quando fala acerca do Messias. Lembram-se de Zacarias, o pai de João Batista? Quando finalmente deixou de ser mudo por causa da sua descrença e começou a falar, a primeira coisa que Zacarias fez foi começar a cantar. Assim, eu até imagino aquele homem, depois de 9 meses em silêncio, começou a cantar e, quando cantou, disse coisas acerca do Messias. E notem o que é que ele disse. Lucas 1, versículos 77 a 79. Diz assim a palavra de Deus. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. Agora não está a dizer que o sol iria baixar até ao nível da terra e guiar estes magos,
mas está a usar o sol, a fazer o sol com uma comparação com alguém que virá, e esse alguém é o Messias. Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Isto é uma alusão ao Messias, que é tido no Novo Testamento como um sol nascente. Pedro e João, tanto Pedro na sua segunda carta como João em Apocalipse, dizem-nos que Jesus é a estrela da manhã. Para falar acerca do seu brilho, acerca da sua luz, de como Jesus é um sol que brilha, que é resplandecente. Então o que é que os magos viram? Bem, aquilo que eu creio, pessoalmente, é que eles viram a glória do Senhor Jesus. O que eles viram foi a glória do Senhor, que era brilhante como uma estrela e que os guiou desde o Oriente até aquele lugar. Isso não é difícil de entender. No Antigo Testamento a glória de Deus é como uma luz. No Novo Testamento, Pedro, João e Tiago viram a glória do Senhor Jesus que os rodeava e que resplandecia como o sol, diz o texto. Lembram-se de Paulo a caminho de Damasco? Quando ia a caminho de Damasco, cai do cavalo porque uma luz lhe apareceu à frente. E mais à frente, no seu segundo testemunho, ele diz-nos que resplandecia mais do que o sol. E se nós vamos até Apocalipse capítulo 1, João diz-nos que ele vê a face de Cristo e que é resplandecente como o sol. Então aquilo que eles viram, na minha perspectiva, é que esta estrela era a glória do Senhor Jesus, que os guiou. Mas o que é mais surpreendente nesta história é porque é que eles viram a glória de Jesus e os outros não viram a glória de Jesus. Porque é que eles viram desde o Oriente essa glória, vieram até Jerusalém por causa dessa glória. E uma vez que saem de estar com Herodes, vêm outra vez a glória, e a glória dirige-os até Belém, até à casa onde está o menino, e todos os demais não veem essa glória. Bem, a Bíblia dá-nos a resposta, e ela é muito importante para todos os que estão nesta sala. Em primeiro lugar, eles não viram porque eles não quiseram ver. Eles não viram porque eles não quiseram ver. João capítulo 3, desde os versículos 19 ou 18 até o versículo 21. Notem o que é que João diz acerca da natureza humana, de como é que os homens são quando têm disponível diante deles a luz de Deus, a glória de Deus. Diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Notem, os homens amaram mais as trevas, mais a escuridão, mais o seu pecado, do que o quê? Do que a luz. Do que a santidade do Senhor Jesus. Do que a glória do Senhor Jesus. Não somente isso, o texto ainda diz, versículo 20, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Sabem porque que Herodes não foi atrás desta luz? Sabem porque que os principais sacerdotes e escribas não foram atrás dessa luz? Porque eles amavam o pecado deles e eles queriam permanecer nas suas obras más. Sabes o que eu estou a dizer-te nesta manhã? A razão pela qual tu não queres a glória de Jesus, a razão pela qual tu não queres a luz de Jesus é porque tu amas o teu pecado. Tu amas as tuas trevas. É isso que as Escrituras estão a dizer. É isso que precisamos, pais, de dizer aos nossos filhos que não querem nada com Deus. Dizer-lhes, a razão pela qual tu não queres é porque tu amas o teu pecado. E esse é o teu pecado. Versículo 21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Então aos magos foi-lhes dado luz e eles foram atrás desta luz. A pergunta provavelmente que tu fazes é como é que os magos chegaram a entender, a saber que existia este rei Messias, se eles eram do Oriente, se eles eram do Império Parta, se a sua ascendência provavelmente era do Império Babilónico e do Império Medo-Persa. Como é que eles chegaram ali? Bem, lembras-te de Daniel? Do profeta Daniel? Do jovem Daniel e velho Daniel? Bem, Daniel
salvou os magos da Babilónia. Lembras-te quando Nabucodonosor teve um sonho e ninguém podia saber qual era o sonho e interpretar o sonho? E Nabucodonosor disse, se vocês não o fizerem, todos irão morrer. Bem, Daniel foi levantado por Deus para interpretar o sonho. E com isso ele salvou os magos. Imagina por um minuto que tu és um dos magos e foste salvo porque este homem conseguiu interpretar o sonho, conseguiu dizer aquilo que iria acontecer. Aliás, esta história é tão fabulosa que aquilo que eu posso imaginar é que os magos ficaram fascinados com Daniel. Ficaram admirados com Daniel. Aliás, Daniel foi nomeado chefe dos governadores e chefe dos sábios ou magos. Bem, Daniel disse a Nabucodonosor que depois do império dele iria levantar-se um outro império. E depois desse império, um outro império. E depois desse império, ainda um outro império. E no final dos tempos, um outro império. E de repente uma pedra iria cair do céu e destruir todos estes impérios. Bem, estes magos esperaram para ver se isto era real. E assim foi. Ao longo dos séculos, o Império Babilónico saiu de cena, apareceu o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa saiu de cena, apareceu o Império Grego. O Império Grego saiu de cena, apareceu o Império Romano. O Império Romano saiu de cena e nós esperamos agora um império a surgir e irá surgir em breve. E este império será destruído por Cristo, que é a pedra que cai do céu, com o seu reino sobre esta terra. Eles viram tudo isto a acontecer. Eles disseram, é certo, aquilo que ele disse sobre o rei Messias vai acontecer. Esta era a luz que eles tinham. E quando eles viram a glória a resplandecer no horizonte, provavelmente também advertidos por sonho, porque nesta história eles são advertidos por sonho para não voltarem a Herodes. E foram por outro caminho, talvez Deus falou-lhes em sonhos, não sabemos. Alguma luz eles tiveram e então eles chegaram para adorar este rei. No entanto, os outros não quiseram, porque amavam os seus pecados. Mas também há uma outra verdade aqui, que é muito importante para todos aqui entenderem. Eu e tu só podemos ver se Deus permitir. Nós não queremos ver e nós somos incapazes de ver. Não conseguimos ver por nós mesmos. Estamos inabilitados para ver. Notem Jeremias 13, 23, com esta ilustração que Jeremias dá. Jeremias 13, 23 diz o seguinte: pode acaso o etíope mudar a sua pele? Está a falar com todos os africanos aqui desta sala. Podemos nós mudar a cor da nossa pele? Não. Esta é a pergunta. O texto também diz, ou o leopardo das suas manchas? Não. A resposta é não. Então notem o que é que diz o profeta. Então, se vocês conseguissem fazer isso, poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Como uma coisa não pode acontecer, a outra também não pode acontecer. Ninguém pode fazer o bem que Deus quer, porque está acostumado a fazer o quê? O mal, e isso o incapacita a ver a glória de Deus. Então presta atenção. A única forma de tu veres e eu ver é se Deus tiver a iniciativa. Se Deus não tivesse a iniciativa, ninguém nesta sala seria salvo. Porque ninguém nesta sala iria querer e ninguém nesta sala iria atrás porque ninguém era capaz de o fazer. Deus foi quem teve a iniciativa de abrir os teus olhos para que tu visses as glórias do Senhor Jesus Cristo e fosses salvo. E foi isto que aconteceu com os magos. Está na graça de Deus, na graça soberana de Deus, fazer isto. A história diz-nos, então, que os magos, quando viram esta glória, esta estrela, eles se alegraram com grande e intenso júbilo. Chegaram aí à casa, entraram na casa, viram o Senhor Jesus e se prostraram e adoraram. Esta atitude de prostrar-se e adorar era a atitude que era feita diante de deuses. Os pagãos faziam isto quando entravam nos seus templos idólatras. Prostravam-se a testa no chão e adoravam esse Deus. Também era feito diante de governadores orientais. Então o que estes homens estão a fazer é a dizer claramente que este que está aqui não é um rei qualquer. Ele é divino.
Ele merece a adoração que nós estávamos habituados a fazer diante daqueles que achávamos que eram divinos. Nós fazemos diante dele. Agora nota bem, presta bem atenção, porque nesta cena não está José parece não estar ali. Maria está ali presente, como seria normal, numa mãe com um bebê recém-nascido ali a cuidar dele, no colo talvez, quando eles aparecem. Mas a adoração não é a Maria. A adoração não é a José. A adoração é este menino. É a Jesus e somente a Ele. Eles vieram para adorar ao Senhor Jesus. Não somente isto. Estes homens, porque faziam parte da elite ou da corte de reis, eles marcam um contraste, e é isto também que Mateus está a fazer um contraste entre líderes de um lugar e líderes de outro lugar, líderes que tiveram acesso durante anos à verdade e que não vão adorar o rei, e líderes que nunca tiveram tanto acesso e que ainda assim vêm de tão longe para adorar o rei. Os magos tipificam aquilo que um dia irá acontecer no futuro. Isaías 60, versículo 5, notem o que o profeta diz. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti e as riquezas das nações virão a ter contigo. E é exatamente isto que acontece ali naquela casa. Os magos, ia já dizer reis magos, mas os magos, eles chegaram àquela casa e eles prostraram-se e deram os seus tesouros ao rei. Esta é a cena. É isto que vai acontecer no futuro, com todo o globo, com toda a terra. Todos irão fazer isto. E haverá grande alegria, grande júbilo, como aconteceu com os magos. Os magos é um vislumbre, como um telescópio daquilo que irá acontecer no futuro, com toda a humanidade redimida pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, quando os magos se prostraram diante de Jesus, é difícil saber até que ponto compreenderam o que estavam a fazer. Os presentes que deram a Jesus contêm simbolismo que eu não estou tão interessado em mencionar, porque não acho que isso era o objetivo de Mateus aqui, dizer o que era, ou simbolava o ouro, ou simbolizava o incenso, ou a mirra. Não tem nada a ver isso. Isto eram tesouros que eram dados sempre para a realeza. Os magos chegaram a Jerusalém com grande pompa e circunstância. Chegaram para adorar o rei e depositaram talvez as melhores riquezas que tinham das suas terras para este rei. Aliás, eu acho que nós temos que olhar para isto de uma forma muito prática. Como é que José e Maria viajaram até o Egito logo após isto? Bem, tinham dinheiro. Foi provisão de Deus. Como é que eles depois viveram no Egito? Com essa provisão. Como é que eles depois voltaram para Nazaré? Com essa provisão. Era provisão de Deus para o cuidado dessa criança. Porque Deus não tem necessidade de nada. O Senhor Jesus não era necessitado. Tudo era dele. Isto era só um meio de prover para o seu caminho, para a sua jornada. Bem, os magos não tinham consciência deste simbolismo. E se tivessem, demonstraria uma profunda compreensão da vontade e dos propósitos de Deus. Mas a verdadeira extensão da compreensão espiritual é-nos ocultada. Nós não sabemos muito daquilo que eles sabiam. Provavelmente, quando se prostram diante de Jesus, fazem-no sem ter ideias dogmáticas muito claras. A sua reação é espontânea, provocada pela emoção imediata de ver o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eles viram a mão de Deus, sabem que o menino goza de uma posição privilegiada diante de Deus, mas toda a verdade da encarnação é dificilmente conhecida por eles. Mas nós temos o privilégio, de nos aproximarmos dela com o pleno conhecimento de causa. Nós sabemos, como Herodes e os líderes religiosos, que aquele menino é o Filho eterno de Deus. A adoração, no caso dos magos, é o reconhecimento de que Deus, de alguma forma desconhecida para eles, está ativamente envolvido no nascimento do menino, mas para nós é a reação racional ao conhecimento da glória de Deus na face de Cristo.
Isto é a adoração que se espera. Então a resposta humana à revelação de Deus, se tu és um convertido, se tu és um cidadão do reino, só pode ser adoração. Bem, o que é que isso significa na prática, Mário? Bem, de que Deus é o Senhor da tua vida, de que tu vives para Ele, de que tu queres fazer a sua vontade e de que tu vens para adorá-lo. Tu vens quando nós nos reunimos no domingo, tu vens quando nós nos reunimos na quarta-feira, tu quando estás em casa tens o teu tempo para ler as Escrituras, para orar a Deus, para buscar a Deus, partilhas o Evangelho com outros. Esta é a vida do adorador de Deus, daquele que agora é cidadão do reino. É isto que deve acontecer. É esta a tua vida? És um cidadão do reino? Ou ainda és do império das trevas? Bem, em segundo lugar, rapidamente. Eu não devo andar alarmado, mas em alegria. Eu não devo andar alarmado, mas em alegria. No dia de ontem, aliás, um pastor num grupo que temos de pastores batistas partilhou uma notícia sobre o consumo de ansiolíticos e antidepressivos em Portugal, ou melhor dito, na Europa. E para meu espanto, o país que apareceu em primeiro lugar como o maior consumidor de ansiolíticos e antidepressivos é Portugal. Incrível. Somos talvez dos países com menos população demográfica e ainda assim somos os maiores consumidores de coisas para fazer esquecer a nossa tristeza, o nosso fado. É gravíssimo, trágico a nossa situação. Bem, quando entramos nesta história, nós vemos dois tipos de atitudes. Tanto no rei Herodes, em toda a Jerusalém, como nos magos. No versículo 3 diz-nos, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Esta palavra, alarmou-se, ela é interessante, ela podia ser traduzida como perturbados, angustiados, afligidos e, notem, até desgostosos. Ao saber que o Messias nasceu, eles ficaram desgostosos. Ao saber que o Messias nasceu, ficaram perturbados, preocupados, afligidos. Bem, tiveram que ir comprar uns ansiolíticos. Mas notem a atitude dos magos. Diz o versículo 8, e enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Versículo 10, e vendo eles a estrela, alegraram-se. E notem como Mateus usa aqui o superlativo, é um hebraísmo, para falar-nos da profundidade da alegria destes homens. Diz, com grande e intenso júbilo. Na língua portuguesa só seria necessário dizer alegraram-se muito. Mas no hebraico, ou vamos dizer assim, na forma hebraica de falar, ainda que isto esteja escrito em grego, aquilo que ele quer dizer é grande, grande, grande alegria. Extrema alegria. Tiveram estes homens. Para dizer-nos algo muito importante, algo que deve estar no teu coração. Uma das marcas de todos os filhos de Deus, não é somente que eles são adoradores, mas eles são alegres adoradores. São conhecidos pela sua alegria. São pessoas alegres. Nós não sabemos o que é que irá acontecer com estas eleições europeias. Talvez se emerge um tirano para governar a Europa e leva-nos para a guerra e a situação vai ficar difícil. Ainda assim, nessa circunstância, seja qual for a notícia que iremos receber, nós cristãos, nós filhos de Deus, porque sabemos que o Rei Messias nasceu, porque sabemos que Ele é soberano e que Ele irá colocar o seu reino sobre esta terra, eu e tu estamos alegres. Vivemos alegres, vivemos com confiança e somos conhecidos por isso. Assim tem que ser a vida de todo o Filho de Deus. Mas não foi assim com Herodes. Para Herodes, que talvez pensava dele mesmo como o futuro Messias, como o futuro Rei Messias para os judeus, para ele este recém-nascido era uma ameaça. E deixa-me mostrar-te um pouco
do caráter, da crueldade deste Herodes, conhecido como Herodes o Grande. Notem algumas dos seus feitos. Herodes casou-se 9 vezes. Ele mandou matar, dizimou toda a família dos Macabeus até o último herdeiro. Mandou assassinar 45 aristocratas, membros do Sinédrio, literalmente metade do Sinédrio, que era composto por 71 membros. Mandou matar 300 oficiais da corte. Casou-se com Mariana, uma mulher da nobreza, e com medo da concorrência da família dela, forjou acusações contra eles e matou-os um a um. A pedido da sua sogra Alexandra, nomeou Aristóbulo, acho que é assim que se diz, seu cunhado, como sumo sacerdote, quando este tinha apenas 17 anos. Era algo inédito, não podia acontecer segundo a lei. Mas como Aristóbulo granjeou a simpatia do povo, mandou afogá-lo. Horrorizada com as crueldades de Herodes, Alexandra tentou fugir para o Egito, para o abrigo de Cleópatra. Para iludir a polícia que a vigiava, tentou simular um enterro, mas a descobriram e ela foi morta. O imperador César Augusto chamou Herodes a Roma para adverti-lo, para dar-lhe uma descompostura pelas suas crueldades. Mas antes de ir a Roma, Herodes, temendo que a sua mulher Mariana o traísse, mandou matá-la. Tentou remediar o mal que estava a fazer, enviando os seus 2 netos, Alexandre e Aristóbulo, para estudar em Roma. Salomé, irmã de Herodes, disse-lhe que eles iriam dominá-lo e tomar o reino. Então, sem pensar 2 vezes, mandou estrangular os 2. César Augusto disse o seguinte, uma frase famosa: é melhor ser um porco de Herodes do que um filho de Herodes. Foi este rei que ficou alarmado quando nasceu o Senhor Jesus e por isso mandou matar todas as crianças até os 2 anos na aldeia de Belém. 5 dias antes de morrer em Jericó, mandou matar o seu filho primogênito para que ele não tomasse o trono. E percebendo que a sua morte iria gerar alegria entre o povo, como seria evidente, fez a sua irmã Salomé jurar que mataria um número de judeus distintos, que mandara prender, para que assim houvesse quem chorasse por ocasião da sua morte. Felizmente a sua irmã não o obedeceu. Então este era o Herodes do tempo do Senhor Jesus. Jesus era uma ameaça. E sabem, Herodes tipifica este tipo de líderes que nós temos no nosso mundo hoje. Sempre existiram. São conhecidos nas Escrituras como anticristos. Tudo o que tem a ver com Jesus, tudo o que é sobre Jesus, tudo o que tem a ver com o cristianismo é uma ameaça para eles. E por isso eles farão de tudo o que é necessário para deter o cristianismo, para deter que o Senhor Jesus seja conhecido por toda esta terra, que a pregação do Evangelho seja feita por toda esta terra. Mas não somente Herodes ficou alarmado. Diz também o texto que toda a Jerusalém ficou alarmada. Eles que deviam ficar felizes com a notícia que nasceu o Rei Messias, também eles estão perturbados, afligidos, angustiados. Bem, a pergunta é porquê? Bem, a primeira conclusão é: se o rei louco, cruel, está perturbado, acho que todos nós devíamos ficar preocupados. Quase todos os comentaristas dizem isto, de que eles sabiam que Herodes era capaz de fazer coisas terríveis, e ao saber, e nós vemos isso mais à frente, no capítulo 2, versículo 16, ele manda matar todos estes bebés em Belém, eles sabiam que alguma coisa terrível vai acontecer, então todos ficaram alarmados. Mas eles não deviam ter tido esta atitude. A atitude deles devia ser a atitude dos magos, porque eles sabiam muito mais do que os magos. A atitude deles devia ser de grande, intenso, de extrema alegria. Esta deve ser também a atitude dos crentes. Deve ser a nossa atitude. Nós não ficamos como o mundo fica. Para nós não estamos numa real ameaça. Nós estamos seguros. Nós estamos confiantes. Nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos o que é que nos irá acontecer se a morte abater sobre nós. Nós sabemos. Eu e tu temos um lugar nos lugares celestiais. Eu e tu estamos seguros em Cristo.
pertencemos a Ele, somos cidadãos de um reino que está por vir. Por isso, nada de ansiolíticos entre o povo de Deus, não há necessidade disso, de viver dessa forma. Fujamos dessas coisas e vivamos com alegria, satisfação plena no Senhor Jesus Cristo, o nosso Messias, o nosso Rei. Para terminarmos, como é que eu sei que eu sou um cidadão do reino? Se eu não ando indiferente, mas amo a vinda do Senhor Jesus. Se eu não ando indiferente, mas amo a vinda do Senhor Jesus. Versículo 4 do capítulo 2 ainda de Mateus diz o seguinte: então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Sabem, esta é a secção mais trágica desta narrativa, desta história. É terrível o que nós estamos a ler aqui. Não parece à primeira vista, mas é terrível. Bem, o que Herodes faz aqui é algo extraordinário. Isto faz lembrar os tempos do Covid, quando foi necessário reunir todas as principais figuras do Estado para decidir algo em relação ao Covid. Bem, foi exatamente isso que Herodes fez. Ele reuniu todas as principais pessoas. Vamos imaginar todo o Conselho de Estado, todo o governo, até mesmo o Supremo Tribunal, as principais instituições, todos foram para ali, para a corte do rei, para responder ao rei aonde é que deve nascer o Cristo. Foi isso que aconteceu. Foi muito mais do que o Sinédrio. Ali estavam os principais sacerdotes, estavam as principais classes sacerdotais, estava até mesmo o guarda dos sacerdotes, estava até mesmo o homem das finanças do templo, todos estavam ali presentes. Estavam também os doutores da lei, conhecidos como os escribas, os advogados do tempo do Senhor Jesus, que conheciam bem a Torá, bem a palavra de Deus. Todos estavam ali presentes para dizer ao rei Herodes onde deveria nascer o Cristo. Agora, há algo que deves imaginar que aconteceu. Muitas vezes nós temos aquela imagem que vemos nas publicidades e filmes de 3 homens, 3 reis magos em cima de 3 camelos a caminho, por meio das areias, das Arábias, a caminho de Jerusalém, não é? Temos essa imagem. Mas não foi nada disso. Quando estes homens chegaram a Jerusalém, eles chegaram com grande pompa e circunstância, até mesmo com exércitos. Para Herodes, isto foi uma grande ameaça, porque ele tinha expulso os partos da Palestina. E os magos eram parte dos partos. Ao chegarem com um exército, ao chegarem com uma grande comitiva, foi espantoso. E foi espantoso para toda a Jerusalém. Mas estes magos não vinham para declarar guerra. Eles tinham uma pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? E esta pergunta se espalhou por toda a Jerusalém. E é espantoso que ninguém se preocupa. Todos estão indiferentes. Agora deixa-me dar-te ainda um vislumbre maior. Porque estes de Jerusalém não tiveram somente a pergunta destes magos que vieram do Oriente. Aconteceram algumas coisas antes deste evento. Porque quando os magos chegaram até à casa onde estava Jesus, não chegaram, como muitas vezes vemos nos filmes, ao estábulo onde estava Jesus, numa manjedoura. Não, estava numa casa. Significa que provavelmente já tinha passado alguns meses, que Maria e José já tinham saído daquele lugar, já estavam numa casa, estavam ali porque era a época de recenseamento, estavam ali à espera talvez de tratar da sua situação, estavam ali talvez à espera que Deus os guiasse para onde deveriam ir. Sair para Jerusalém, estavam à espera de fazer algumas coisas de acordo com a lei. Vejam bem o que aconteceu naqueles dias. Nós temos Zacarias, já mencionámos Zacarias, que era o pai de João Batista. Quando João Batista nasce, ele deixa de ser mudo e ele então começa a cantar e ele fala acerca do Messias. E diz que o seu filho é o precursor do Messias. Vocês lembram-se, ainda quando Zacarias era mudo, quando Maria foi visitar Elizabeth ou Isabel, e chegou até à casa onde estava Isabel ou Elizabeth, e a barriga dela estremeceu, e ela fez esta pergunta: o que me vem a mim, que me venha visitar a mãe do meu Senhor?
Ela sabia que aquilo que Maria carregava era o Messias. Agora, Zacarias não era um homem qualquer. Ele era da linha sacerdotal. Ele era um sacerdote que teve a honra de oferecer incenso no seu ano. Era muito conhecido. Vocês acham que Zacarias guardou para si aquela informação? Ele espalhou por todo o lugar o que estava prestes a acontecer e que Maria iria ter um bebê e que esse bebê era o Filho de Deus, era o Messias. Ele fez isso certamente, mas ele não foi o único. Também, mesmo na altura em que Jesus nasce, nós temos um grupo de anjos, não um grupo, milhares de anjos apareceram a um grupo de pastores que estavam ali a adormecer praticamente, quando de repente viram esta glória à volta dos anjos e os anjos a cantarem acerca da paz que está para vir. E este anjo anunciou aos pastores: vão até Belém, porque acaba de nascer o Messias, o rei. E eles foram, e quando eles chegaram viram um menino com a sua mãe. Sabem o que é que o texto diz a seguir? O que é que eles fizeram? Passam a mencionar Lucas 2, 17 e 18, e vendo, podem ver na tela, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram e se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Nós temos um sacerdote a anunciar que o Messias está aqui. Nós temos os pastores a anunciar que ele acaba de nascer. Isto tudo antes dos magos chegarem. Mas não somente isso. Quando Jesus nasce, 8 dias depois, é circuncidado. E depois dos dias da purificação, que eram 40 dias, os pais, foram até Jerusalém para apresentá-lo diante do Senhor. E quando chegaram ali para apresentá-lo, aproximou-se um profeta guiado pelo Espírito de nome Simeão. E este profeta, e tens que imaginar isto, não chegou ao pé deste bebê, colocou-o no colo e disse umas palavrinhas aos seus pais. Não. Ele pronunciou-se publicamente. O que ele disse, que está ali registado em Lucas, foi dito ali no templo para todos ouvirem. E de tal forma, foi dito assim, que logo a seguir na narrativa aparece uma profetisa chamada Ana, que ouve estas palavras. E notem o que é que ela faz. Lucas 2, 38. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então notem, testemunho após testemunho, testemunho após testemunho, luz após luz após luz. Estas pessoas ouviram que o Messias tinha nascido, sim ou não? Sim, claro que sim. Segundo a lei, era necessário 2 ou 3 testemunhas para chegar a um veredito. Aqui temos muito mais do que 2 ou 3 testemunhas. Temos muitas. O necessário para que alguém sinta alguma comichão e diga, bem, deixa-me ir lá ver o que é isto. Deixa-me ir até Belém, conhecer esta criança. Ninguém se incomodou. Ninguém quis ir ver. Trágico. Quem são os únicos? Uns magos lá do Oriente que viram a glória. Os que estavam perto não viram, não quiseram saber. Os que estavam lá longe vieram para ver. Mas se isto ainda não fosse suficiente, há uma última luz, a maior talvez de todas elas, que está presente connosco hoje aqui nesta sala, que é a palavra de Deus. O maior testemunho que eu e tu podemos ter. Isto é suficiente para guiar-te até à salvação. O rei Herodes perguntou aonde deve nascer o Cristo. E o que é que os principais sacerdotes e escribas fizeram? Abriram a palavra de Deus e parafrasearam um excerto de Miqueias 5, desde o versículo 2 até o versículo 4. Falaram acerca de que a aldeia de Belém era o lugar onde iria nascer. E é interessante porque até mudaram um pouco a sua citação em relação ao que dizia Miqueias capítulo 5, porque em Miqueias capítulo 5 dizia que Belém era a menor entre as principais myriades da Judeia, e aqui nós lemos que ela não é de forma nenhuma a menor. Porque esta mudança? Bem, porque acaba de nascer nessa aldeia o Messias. E aonde está o Messias, nada pode ser pequeno. Tudo se torna muito importante porque Ele é importante, porque Ele é o mais relevante de todos os tempos. Ele é o supremo Deus, o único Deus.
E ali está ele, nesta aldeia insignificante. Bem, ele ali nasce e era ali que eles deveriam ir buscá-lo, mas não foram. Leram as Escrituras, mas não se importaram. Não foram atrás dele, foi-lhes indiferente. Sabem, a indiferença e a apatia são sintomas de um pecado que a Bíblia condena, de Gênesis e Apocalipse. E são sintomas da incredulidade. A incredulidade. Pessoas que não creem. Sabem, Herodes e os principais sacerdotes e os escribas, eles sabiam muito mais do que os magos. Eles, sábado após sábado, festa após festa, atividade ou evento após evento em Israel, eles relembravam que o Messias vinha aí. E quando ele nasce, ninguém quer saber. Ninguém vai atrás. A incredulidade. Às vezes, nos nossos dias, nós temos estas expressões sobre algumas pessoas. Nós dizemos sobre isto, sobre estas pessoas, o seguinte: ele está um pouco frio com as coisas de Deus. Ela está desanimada com a vida cristã, já faz uns 10 anos, mas pronto. Ele está afastado. Perdeu o primeiro amor. E por aí vai. Mas sabem, a Bíblia não tem nem usa essas expressões para significar isso. Se temos pessoas, se temos filhos, que a palavra de Deus não tem efeito sobre eles, que o testemunho que nós damos a eles não tem efeito sobre eles, que o testemunho que outros dão sobre eles não tem efeito sobre eles, se vão a acampamentos, se vão a eventos, se vão a muitas igrejas e nada acontece com eles, sabem qual é o problema deles? Eles são incrédulos, como eram Herodes e os principais religiosos de Jerusalém. Esta é a situação deles. Não são salvos, não são cidadãos do reino. Porque um cidadão do reino não é indiferente a Deus. Não é indiferente à palavra de Deus. Não é indiferente à igreja de Deus. Não é indiferente àquilo que Deus quer fazer. Então qual é a tua situação? Tens a certeza que és um cidadão do reino? Tens a certeza que és salvo, salva? Tens a certeza que um dia estarás nesse lugar? Tu precisas de confirmar isso. Confirma. Não percas o teu tempo. Não deixes passar o tempo. Não sejas orgulhoso, orgulhosa de alguma coisa que fizeste no passado. Humilha-te, arrepende-te e crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. É isso que é preciso fazer para ser um cidadão dos céus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque é a tua graça que nos alcança, é a tua graça, Senhor, que ilumina o nosso coração, a nossa mente, para vermos a glória do Senhor Jesus. Obrigado porque a tua salvação se estende a qualquer país, a qualquer nação, a qualquer lugar desta terra, Senhor. Ela não ficou cingida, presa a Israel, mas ela veio até aos confins da terra e pela tua graça, portugueses, cabo-verdianos, angolanos, brasileiros, guineenses, são-tomenses, costarriquenhos, americanos e talvez outra nacionalidade que eu não conheça nesta sala, são salvos. Te agradecemos porque um dia nós seremos como estes magos, já começámos a fazê-lo, mas um dia faremos face a face. Quando entrarmos no teu reino, na tua presença, também nós nos prostraremos, colocaremos a nossa cabeça no chão e nós também adoraremos o Senhor e daremos aquilo que temos ao Rei, porque Ele é digno de toda a adoração. Te louvamos porque o Senhor Jesus, a sua pessoa, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição fizeram que isto fosse real para nós. Te louvamos, Senhor, pela tua grande salvação e nesta manhã te rogamos que incomodes o coração de alguém, que não dês descanso, Senhor, a alguém na sua falsidade ou hipocrisia, Senhor, mas incomoda de tal forma, perturba, não deixes dormir, Senhor, para que se humilhe, se arrependa e creia no Senhor Jesus.
Assim eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém.